gringolas. E no clássico, ficamos presos em uma pequena casinha. Passamos pelo cânion, obtendo as 2 pedras para abrir um portão, e só depois passamos pela fábrica, e só depois de passar pela fábrica, só agora vamos em direção ao que seria aquele pequeno porão onde ficamos presos no remake até o fundo da casa do Mendes. Ou seja, no remake, nessa parte em específico, fazemos um caminho inverso em relação ao clássico. Eu achei isso incrível e o jeito com que fizeram esse momento do jogo, maravilhoso. E um detalhe que eu não posso deixar de falar, sabe aquela ponte que passamos pelo Canyon? Então, no remake, se cair alguma bomba aqui e você estiver em cima dessa ponte, ela simplesmente se desmonta. Cara, isso é simplesmente incrível. Capcom, muito da hora. No clássico nós não temos isso. Achei incrível. Quando chegamos na casa do Mendes, a gente se depara com várias fotos das pessoas vivendo normalmente no vilarejo. É uma cena bem estranha considerando tudo que tá rolando. Mas entre essas fotos tem uma que chama muita atenção e ela diz o seguinte: finalmente, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Parece que esse casal da foto passou por alguma transformação bizarra, como se não fossem mais humanos. É um detalhe que dá arrepios, deixando claro que tem algo muito sinistro acontecendo por aqui. E claro, já tá acontecendo. Além do mais, a gente viu o chefão do vilarejo infectando o nosso protagonista. E ao dar uma pequena explorada na casa, temos aquele famoso puzzle da porta da casa do Pintor Mendes, que no remake fica um pouquinho mais difícil do que no clássico. Porque no clássico você alterava 2 opções e já estava pronto. No remake, pelo menos a primeira vez que você joga, é um pouco mais difícil. Assim como no clássico também. Mas... o puzzle ainda tá aqui. E ao pegar uma espécie de chave para o portão, o chefe do vilarejo reaparece e ele consegue ver nos olhos do Leon que o parasita Las Plagas já está fazendo efeito em seu corpo. E nesse momento, a nossa querida Ada nos salva mais uma vez. No clássico, a cena não é muito diferente. O Mendes consegue ver que o Leon já está infectado e deixa ele vivo. Ele fala pro Leon que se ele se tornar um incômodo pro vilarejo, ele sofrerá as devidas consequências. Dito isso, o Mendes vaza. Ao iniciar o capítulo 3, descobrimos que o Luiz já fez parte da Umbrella através de um contato com a Hannigan. E ao sair da casa do Mendes, olha só quem aparece se não é ele, o nosso tão amado doguinho. Vou falar pra vocês, se eu não tivesse tomado spoiler de que esse cachorro estava vivo, eu ia cair na bait da Capcom fácil com aquele cachorro morto do início do jogo. Mas que bom que eles manteram ele no game. O legal dessa cena no remake é que eles juntaram as 2 cutscenes que são separadas no clássico em uma só. Eu achei isso bem da hora, inclusive. Voltando pro remake, ao seguir nosso objetivo, voltamos pra vila e no caminho tem um danado nos observando. Eu já comento sobre esse safado aí. Chegando na vila, a torre dela explode, com certeza foi algum danado que colocou dinamites ali. Mas, sabe esse danado na qual eu falei? Então, se você deixar ele vivo, quando a torre explodir, vai vir alguns lobos para tentar nos matar. Mas caso você elimine esse ganado, esses lobos não aparecem, dando a entender de que esse ganado em específico solta os lobos. Detalhe bem da hora. E no clássico, você só pega a chave na casa do Mendes e volta pra vila e enfrenta alguns ganados antes de prosseguir no jogo. Não tem muito segredo não. Depois de entrar na porta que leva até a igreja, no remake o caminho é bem diferente em relação ao clássico. No remake temos uma nova área coberta de névoa no chão, enquanto que no clássico é uma passagem pelo subsolo. E depois de passar por essa área, temos um detalhe muito interessante que a Capcom consertou no remake, que é a consistência do tempo. No clássico, quando chegamos ao cenário da igreja, está de noite, mesmo que no cenário anterior estava de dia. E logo no próximo cenário, que seria o do ar gigante, volta a ser dia novamente. E no remake, praticamente já é tarde em todos os cenários desse capítulo. É um detalhe que não faz muito sentido no clássico, mas que no remake ficou bem mais coerente, na minha opinião. E um detalhe muito da hora que eu gosto no jogo clássico é que temos um puzzle para obter um tesouro. E para realizar esse puzzle, temos que descobrir os doors locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy?
Depois de falar com a Hannigan, no remake, quando olhamos uma sala ao lado da igreja, encontramos informações sobre a chave da igreja e o que precisamos fazer para obtê-la. E descobrimos que teremos que ir até o lago onde uma criatura nos espera para pegar as peças necessárias. No clássico, a situação não é muito diferente. Você encontra o documento que explica exatamente o que precisa fazer para pegar a chave e onde ela está. É engraçado como, apesar das mudanças e melhorias no remake, alguns elementos do jogo permanecem fiéis ao original, mantendo aquela sensação nostálgica. Muito foda. Seguindo nosso objetivo, finalmente chegamos ao lago. Usando o binóculo, dá para ver 3 coisas bem interessantes. Primeiro, vemos os ganados jogando o corpo de um policial que deveria dar suporte ao Leon na sua missão. Em seguida, o Del Lago aparece e devora o corpo, deixando bem claro o perigo que nos espera se tentarmos cruzar o lago. Além disso, ao fundo do cenário, podemos observar um castelo e um possível caminho a se seguir. Depois de observar o cenário e o que tem dentro do lago, tentamos avançar, mas o barco está sem gasolina. E encontramos um file que explica onde está a gasolina para a gente conseguir avançar no jogo. Agora, voltando um pouco no clássico, depois do Leon levar o esporro da Hannigan, vamos indo em direção ao lago e no meio do caminho encontramos outra pedra. Depois de quase foder com o controle, passamos pelo pântano e enfim chegamos na área do Del Lago. E quando chegamos aqui, temos a mesma cena do remake do Del Lago envolvendo o corpo do policial. E bem, obviamente, vamos enfrentar o monstro. Mas antes dessa batalha, temos um easter egg muito da hora. Se você ficar atirando no lago, bem aqui na beira, olha só o que acontece. E no remake também temos essa cena, mas sendo bem sincero, eu prefiro a cena do clássico. No remake a câmera corta e o Del Lago pula em direção à câmera. No clássico é realmente um susto que você leva ao fazer isso. E depois de buscar gasolina no pântano, agora finalmente chegamos na primeira batalha do jogo, que é contra o Del Lago. Depois de colocar a gasolina no barco, começa uma cutscene onde vemos o Leon tentando atravessar o lago tranquilamente. No entanto, o Del Lago aparece, causando uma grande confusão e quase derrubando o Leon do barco. E se você jogou o repórter clássico, deve se lembrar que nessa parte é uma cena específica em que o gancho do barco fica preso a uma corda e acaba se prendendo no Del Lago. Isso faz com que o barco seja puxado, forçando o jogador a enfrentar o Del Lago jogando arpões na criatura de dentro do barco. Só que no remake, essa cena específica não aparece do mesmo jeito que no clássico. Em vez disso, é mostrado de uma maneira mais rápida e sutil. E nessa batalha, temos algumas diferenças entre o remake e o clássico. Já de início, eu falo que a batalha no clássico é muito melhor que a do remake. Agora eu vou explicar o porquê, para vocês entenderem o meu ponto de vista. No remake, essa batalha, infelizmente, é scriptada. Os movimentos do Del Lago são iguais. A primeira vez jogando, é difícil. Mas depois de algumas vezes, dá pra notar que ele sempre faz os mesmos movimentos. Tanto é que no desafio 100 danos que eu fiz nesse jogo, ele não foi nenhum problema. Porque antes mesmo dele ir pra segunda fase, ele tem que derrotá-lo facilmente. Basta só acertar todos os arpões. E ao contrário do clássico, você pode desviar dos obstáculos no lago, enquanto mira no Del Lago, o que facilita ainda mais essa batalha. No clássico, todos os movimentos da criatura são aleatórios. Pode acontecer do bicho virar do nada e te arrastar em direção ao obstáculo. Ele pode sumir e aparecer em outro canto a hora que ele quiser, e se ele te acertar ou você bater em algum obstáculo, o Leon vai cair do barco. E vamos ter que esmagar o controle apertando o botão até o Leon conseguir voltar pro barco, caso contrário, o Del Lago te mata.
E um detalhe interessante é que toda vez que você cai do barco, mais distante você fica dele, ficando mais difícil de retornar ao barco. E se você ficar com a vida baixa, aí tu vai ter que estourar os botões do controle, senão você realmente morre. E no remake, quando o Del Lago te acerta, o Leon não cai no lago. Dessa vez, ele só se segura no barco e se equilibra de novo para continuar atacando a criatura. E diferente do clássico, o Leon não perde vida, mas o barco tem uma barra de vida. E se você levar muitas porradas, o barco vai quebrar e só aí o Leon cai no lago. Mas se isso acontecer, a sua morte é certa. Após travar uma batalha intensa contra o Del Lago, finalmente conseguimos derrotá-lo e logo em seguida o Leon tosse sangue e acaba desmaiando ali no barco mesmo. Já no clássico temos uma cena extra, onde matamos o Del Lago e a corda do barco que estava preso nele se prende na canela do Leon. E temos que novamente estourar o botão de ação para o Leon não ser arrastado junto com o monstro pro fundo do lago. Mas depois de cortar a corda, o Leon chega em outro local, cospe sangue e desmaia dentro de uma cabana. O capítulo 4 se inicia com o Leon tendo um pesadelo como se ele estivesse se transformando em algo. Logo em seguida, ele acorda e vai em direção ao local na qual ele acreditava ser um novo caminho a se seguir. Saindo do barco, ele entra em contato com a Annika e ela diz que estava tentando contato com ele há 3 horas. E ele fala que não vai se repetir e volta para a missão. No clássico, o Leon tem o mesmo pesadelo, mas essa cena do clássico, pelo menos para mim, é mais intensa do que no remake. Mas quando o Leon acorda, entramos em contato com a Annika e diferente do remake, ela diz que o Leon perdeu contato por 6 horas. Depois de conversar com ela, encontramos uma carta anônima em cima da cama, falando o seguinte: há um item importante escondido nas corredeiras. Se você conseguir pegá-lo, poderá retirar Ashley da igreja. Mas deixe-me avisá-lo, o caminho para a igreja não é tranquilo. Eles desenvolveram algo que é conhecido como a Gigante. Que Deus abençoe. E sobre o que está acontecendo em seu corpo, eu o ajudaria, se pudesse. Infelizmente, está além dos meus poderes. Eu suponho que quem deixou essa carta pro Leon seja ele. Eu comentei com alguns amigos meus, eles disseram que talvez poderia ser o Luis, só que não faria sentido ser ele. Primeiro, porque ele pesquisou sobre as plagas a vida inteira. E se tem alguém que pode ajudar o Leon em relação a isso, é o Luis. E como na vila só temos o Leon, o Luis, a Ashley e a Ada que não estão sendo controlados pela plaga, então acho que é a Ada que deixou essa carta pro Leon. O foda é que não é mostrado isso no Separate Ways do clássico, mas tudo bem. E essa carta serve como um aviso pro Leon, para ele se preparar para o que pode vir a seguir. E no remake, o Leon não tem aviso sobre esse tal de ar gigante. E o único indício que temos do que esperar é esse martelo enorme que encontramos no caminho do lago ainda de dia. Claro, além dos roncos que podemos ouvir se ficarmos aqui na área dele. Prosseguindo no jogo, só que dessa vez à noite, é nesse momento que o jogo nos apresenta a primeira aparição da Plaga Tentáculo. E a forma de como ela é retratada no remake é surreal de assustadora. Essa plaga é maior e mais agressiva do que no clássico, o que eu simplesmente adorei. Mas, não vou mentir, a cena de apresentação da plaga, eu prefiro a ceninha do clássico, do danado explodindo a cabeça e a plaga aparecendo. A do remake não é ruim, só que é uma pena que isso é mostrado por sombra. Eu prefiro a cena do clássico. E prosseguindo no jogo, encontramos uma espécie de chave que se encaixa perfeitamente na porta da igreja. Mas antes de pegá-la, precisamos de 2 itens para liberar essa chave. E esses 2 itens pegamos na parte da exploração do lago, que é simplesmente incrível nesse remake. Nessa parte, diferente do clássico, o mapa ficou mais aberto e podemos explorar, simplesmente seguir para o nosso objetivo. 2 peças que precisamos
precisamos para pegar a chave da igreja. Já no clássico, a exploração do lago não é tão grande assim igual no remake. Aqui no clássico podemos encontrar o mercador em uma caverna e pegar alguns tesouros. E se a gente voltar por onde viemos, ao invés de prosseguir, teremos a introdução dos comelos pela primeira vez no jogo. E para obter a chave da igreja, temos que desligar a cachoeira para entrar em uma caverna e só aí pegar a chave para poder resgatar a Ashe. De volta no remake, durante a exploração do lago, temos acesso novamente naquele mesmo local onde encontramos o Luiz preso no saco pela primeira vez. E se olharmos lá novamente, vai ter um documento que ele guardava. Mas deixou cair quando foi pego de novo. E esse documento é muito legal porque ele fala sobre o avô do Luiz e sobre o próprio Luiz, e como foi a possível morte de seu avô. Esse documento fala que durante uma caçada, o avô do Luiz errou um tiro em um lobo e acabou sendo mordido. E nessa mesma casa onde encontramos esse documento, também tem uma foto de um homem e um garoto. Talvez seja aqui onde eles moravam. E tem um detalhe que eu não posso deixar passar, mas eu tenho que avisar que esse é apenas teoria minha. Sabem na introdução do início do jogo, onde aqueles policiais que vieram com o Leon tinham falado que alguns dias atrás vieram atrás de 2 alpinistas perdidos? Vou te contar um segredo. Só que entre nós. Muita gente está sumindo nessa cidade. E já está acontecendo faz um tempo. Bom, então, esse é outro dia normal pra vocês, né? Há uns dias viemos atrás de uns alpinistas perdidos. Eu sei que vocês vão me ajudar. Então, do lado dessa casa onde entramos, encontramos uma pessoa morta onde o rosto está marcado com símbolos da seita. E se subirmos as escadas, encontramos uma mulher morta, a mesma da introdução do jogo. Então talvez essas duas pessoas seriam os 2 alpinistas perdidos que se tornaram vítimas dessa seita maluca. Enfim, é só teoria, não sei se é isso, mas provavelmente é isso. Depois de explorar o lago 100%, pegamos os 2 itens necessários e, por fim, a chave da igreja. E quando estamos voltando, o jogo nos apresenta ele, o Ar Gigante. Dessa vez, diferente do clássico, o Zealote do castelo que fica falando glória às pregas. Não, pera. Glória às plagas. Foi mal, eu tinha que falar isso. Mas, enfim, esse danado acorda o Ar Gigante e travamos uma batalha contra ele. Essa batalha é simplesmente incrível. Depois de um certo dano considerável que damos nele, é liberada a plaga, mas diferente do clássico, antes dele cair e ficar atordoado por um tempo, temos que acertar a plaga primeiro para só depois que isso acontecer. E quando ele cai, podemos subir em cima dele e esfaquear a plaga igual ao jogo clássico. Simplesmente muito lindo essa batalha. E se lembram do lobo que salvamos anteriormente? É nessa batalha que ele aparece para ajudar o líder. E, mano, pelo amor de Deus, que cena simplesmente linda do lobo aparecendo. A primeira vez jogando é de quase parar pra chorar de emoção. Porque é uma coisa tão bem feita que todo fã fica louco e alegre com isso. E o legal é que durante a batalha tem uma cena do lobo metendo o louco pra cima do ar gigante mordendo o pé dele. Eu juro que quando eu vi isso pela primeira vez eu pensei que o cachorro ia morrer. Eu quase entrei em choque, mas graças a Deus era só pra dar um destaque a mais pro bichinho mesmo. E quando a batalha termina, temos uma pequena interação com o cachorro. Dá por ser de cabeça fresca. É claro que o escolho bem, com 3 vezes o poder de caspa, livre de oleosidade, coceira e caspa. Fique de cabeça fresca e confiante. Clear Man, os melhores usam número 1. Valeu, amigo. Clássico, a apresentação ao gigante é muito legal de se assistir. Os ganados tentando puxar ele pra fora da caverna e depois sendo sucumbidos é muito pica. E o melhor é o Leon dando um triplo carpado mortal pra trás pra desviar do soco do ar gigante. No geral, essa batalha é igual a do remake, só que aqui ele pode pegar árvores pra tentar acertar o Leon. E no remake ele quebra as casinhas pra jogar em nós. Depois de derrotar o ar gigante, vamos em direção à igreja, usamos a chave e realizamos o puzzle que na primeira vez jogando essa porra desse jogo, eu quase tive um AVC tentando realizar essa merda. Eu fiquei um tempinho nele,
ficou mais difícil do que no clássico, mas depois que se aprende não tem mais segredo. Mas realmente, esse plano da igreja no remake ficou bem mais complicado. E por fim, encontramos a Ashley. E o capítulo se encerra com Sadler enviando granadas até a igreja para capturar os 2 cordeiros que estão fugindo. E o Leon e a Ashley sentem isso, como se o Sadler realmente estivesse falando com eles também. No clássico, encontramos a Ashley e quando vamos sair da igreja, o Sadler aparece. E uma coisa que é bizarra é que ele revela todo o seu plano pro Leon e fala que o Leon e a Ashley estão infectados. Olha, Sadler, pelo amor de Deus, você não acha que revelar o seu plano para um agente americano comprometeria suas ideias? Agora que você contou o que pretende fazer, acha que o Leon vai permitir? Ele sabe que está infectado, assim como a Ashley, e conhece o seu plano. É óbvio que ele fará de tudo para impedir que isso aconteça. Agora, no remake, eu gostei mais do fato do Sadler aparecer apenas como uma visão pro Leon e pra Ashley, sem revelar o seu plano. Nesse ponto, o Leon ainda não sabe que está infectado, ele já encontrou a Ashley, com isso, bastava evacuar em um helicóptero de resgate. Mas tem um detalhe que ainda não faz sentido. Se o plano do Sadler é mandar a Ashley de volta para os Estados Unidos e deixar a merda acontecer, porque ele não deixou o Leon resgatá-la, mesmo sem saber seu plano. Bom, tem um documento explicando sobre isso mais pro final do jogo, e quando eu chegar lá, eu comento com vocês. Mas essa parte, depois de encontrar a Ashley, eu achei a narrativa melhor no remake. Iniciamos o capítulo 5 fugindo por um caminho diferente do que no clássico. Aqui no remake, fugimos por cima e saímos pelos fundos da igreja. Logo em seguida, a Hannigan manda um helicóptero em ponto de operação, e assim vamos seguindo. E a partir daqui, tanto no clássico quanto no remake, temos que ir seguindo o caminho até a parte da cabana do Luiz, só que passando pela vila à noite. E tem um detalhe que eu gostaria de falar separadamente nesse vídeo, mas não vai ter como por causa da duração, senão vai ficar extremamente longo, que é sobre os cenários e ambientação do jogo. O cenário e a ambientação em Resident Evil 4 são fundamentais para criar uma experiência de terror e tensão que os jogadores adoram. Comparando o remake de 2023 com o clássico de 2005, alguma diferença parece. E carregada de tensão, especialmente na vila. Quando o Leon volta na vila à noite, o ambiente é quase totalmente escuro, com a única fonte de luz sendo a lanterna que ele carrega. Isso cria uma atmosfera de medo muito sombria, onde cada sombra pode esconder um inimigo.